Bom, vamos lá. Nós estamos aprendendo a desenvolver um sermão. Nós falamos a respeito do sermão temático, é um sermão mais intuitivo, é um sermão que, apesar de também ser complicado para quem não tem conhecimento, é um sermão que é mais fácil de pegar o jeito dele. E agora começamos a falar sobre o sermão textual. O sermão textual, a gente viu um primeiro exemplo na semana passada, e antes da gente falar a respeito do segundo exemplo, eu mandei para vocês aí no grupo um desenvolvimento que eu fiz desse sermão. Eu não sei quem conseguiu dar uma olhada, é uma ideia, uma forma de desenvolver o sermão, né? É óbvio que, por exemplo, você pode pegar esse mesmo sermão, utilizar algumas outras palavras, uma outra abordagem e usar esse mesmo corpo, esse mesmo esqueleto, só que com o seu sentimento, com aquilo que você achar melhor. Você não vai pegar e usar essa introdução ou usar essas referências. Você tem liberdade de desenvolver. Então, eu achei importante fazer isso, porque quando você vê o esqueleto do sermão, que ele te dá um título, ele te dá os tópicos, parece que fica algo assim meio jogado, meio sem sentido. Então, quando eu fiquei pensando nisso, eu falei, deixa eu fazer um exemplo prático para ver se dá aquele estalo, aquele despertamento e a gente poder desenvolver mais na prática, né? Nós já tivemos aí alguns irmãos pregando e com o desafio de pregar tematicamente, conforme a gente estudou. E não é fácil, não é uma coisa assim muito simples, mas não é impossível, né? Quando vocês derem uma olhada na apostila, no sermão que está lá proposto, aquele esqueleto, e vocês olharem para o sermão que eu mandei no grupo, aí vocês vão acender aquela luz, sabe, aquilo que estava meio obscuro, que estava meio sob nuvens, começa a clarear. Eu imagino que sim. Eu não sei se alguém conseguiu ver. Quem conseguiu dar uma olhada, poderia falar para mim se clareou alguma coisa? Alguém conseguiu dar uma olhada? Para mim ajudou bastante. Muito bom. A Kátia falou que ficou um objetivo. Bacana. Então, o que Para que mim também, irmão. Desculpa, irmão. Clareou pode falar? bastante também. Ah, legal. Legal. Maravilha. Então, olha só. Para a gente poder virar a página, então vamos falar as partes. Você pegou um texto. Então, aqui o texto sugerido, Mateus capítulo 7, versículo 7. Aí você leu esse texto. Quando você leu esse texto, você tem um monte de ideias. Você tem um monte de ideias porque a gente é bombardeado por pensamentos, imaginações. E o que a gente faz com isso? Primeira coisa, leu o texto, agora leia o contexto. Vocês viram ontem, por exemplo, eu li um texto, um versículo num salmo. Aí aquele versículo pequeno, né? 2 linhas na minha Bíblia, dava 2 linhas. E ali tem, acho que uns 3 ou 4 assuntos ali, temas ali, só naquele versículo. Aí, se eu me pego em um assunto ali, eu vou falar da alegria. Aí eu vou falar, ai, que bom que meu filho voltou, ai, que não sei o que lá, ai, que. Uma série de coisas.
eu estou desprezando o contexto, eu estou desprezando a importância daquele texto, eu estou desprezando a história que envolve aquilo ali. Ah, irmão, mas me ajuda aí. Como é que eu descubro essas coisas? Lendo a Bíblia, né? Como que eu faço então? Vamos lá. Contexto. O que é o contexto? O contexto, ele é o texto que vem antes do que você leu e o texto que está depois do que você leu. Às vezes o contexto não é só o capítulo, às vezes o contexto é o livro todo. Por exemplo, se você pegar a história do profeta Jonas, são 4 capítulos, é uma história rápida. Eu costumo falar para a Kátia, assim, não, olha, Kátia, isso aqui é para ler numa sentada. É tipo assim, você vai pegar um ônibus daqui para ali, dá tempo de você ler. Você está esperando cozinhar o feijão, você abre aquilo ali e você consegue ler, porque é rápido, é coisa rápida, né? O livro, falando do livro de Jonas. Então, quando eu peguei aquele versículo, aquela palavra veio assim no meu coração e eu olhei para aquele versículo, não tem como, irmão, eu tenho que buscar a história do povo de Israel. Eu tenho que buscar a bênção que Jacó deu a Judá. Eu tenho que chegar lá no exílio. Então, veja que para poder construir o contexto, dar uma fundamentação para o que você vai falar, para evitar cair em erros, em enganos, em ilusão, aí você se ilude e você vai iludir os outros também. Porque Deus falou, a palavra de Deus diz que ele fez grande coisa, nós temos que estar mesmo alegre. Aí você começa a enganar as pessoas. Por quê? Porque a palavra, ela não está falando isso. O que está falando a palavra? Exatamente o que está escrito lá. E aí, para você não se enganar, você não pode se iludir, porque senão você vai iludir os outros. Aí o que você vai fazer? Vai procurar conhecer o contexto, né? Para quem foi escrito, por que foi escrito, em que momento foi escrito, qual a motivação, e aí sim você está no caminho certo de trazer um assunto encorpado, fundamentado, e aí vai ser maravilha, aí é coisa linda. E aí, voltando ainda para a oportunidade que o pastor me deu ontem, contar a história não é o nosso objetivo. A gente conta a história sim, para fundamentar, para dar uma base, sempre de olho no relógio, porque eu não tenho muito tempo. Então eu preciso ser sucinto nas minhas palavras, né? Como que faz isso, irmão? Leia tudo antes, faça uma síntese. Quando você olha para o seu sermão, que você vê o tópico, você já está com a síntese daquele assunto já no seu coração, né? Então você não se prolonga. Você consegue trazer uma síntese daquilo, coisa rápida. Como que você vai contar a história do povo de Israel, irmão? É difícil. É difícil, porque é uma história grande, são muitos assuntos, né? Mas você consegue. Se você ler, você vai falar o que importa para aquele momento. Você vai falar o que importa. Não dá para falar tudo. A gente faz um curso de teologia que tem 24 matérias no modo médio, né? O médio ele tem 24 matérias, a gente vai, dependendo da faculdade, demorar 2 anos para estudar isso aí. É muito assunto, é muita coisa. Aí você quer pegar o que se estuda em 2 anos e falar em meia hora? Isso deve ser mágico. Não é possível. Não vai conseguir. Então como que faz? Veja o que é necessário, o que é importante para fazer a síntese, tá certo? Então, voltando aqui, Pai do Senhor Messias, Deus abençoe.
Voltando. Irmão. Deus abençoe. Desculpa pelo meu atraso. Depois você faz o Pix. Ó, voltando aqui então, no nosso exemplo, tá? De Mateus capítulo 7 que eu mandei aí. Aí, quando você lê o texto, aí já te vem uma ideia do que você vai falar. Em aulas anteriores, nós falamos sobre a faísca criativa. A faísca criativa, ela é o sentimento que você tem de falar sobre um assunto. Às vezes você tem aquele desejo de tratar um determinado assunto e vem na sua mente uma passagem bíblica. Aí você vai trabalhar em cima daquilo. Com o desenrolar disso, você consegue dar o primeiro passo do nosso sermão ali, né? Que é o título, o tema que você quer tratar, né? Você já consegue ter uma ideia. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, né? Ele colocou lá assim: Deus tá tampado aqui para mim. Eita, esse computador tá me judiando. Deus deseja nos atender? Será que é isso? Eu nem sei se é isso que está escrito. Isso mesmo. É isso? Então, maravilha. Pronto. Deus deseja nos atender. Eu achei até um pouco estranho, para ser sincero, essa expressão, né? Parece que Deus está com vontade de nos atender, né? Mas tudo bem. E aí ele dá um tema, a oração persistente. Oração persistente. Isso já ajuda até você a começar a pensar nas divisões, nas subdivisões, né? Orar sem cessar, né? A oração, como eu coloquei aí no caso lá de Isaac, né? Pela esposa dele, a oração de Ana. Tem tanta gente, irmão, que orou aí persistentemente, que não desistiu, né? Então você vê que já vai te ajudando, já vai te ajudando. Mas como que eu faço? Você, a primeira coisa, saúda. Corrigindo mais uma vez, lembrando, né? Lembra que a gente estudou, a gente aprendeu que não é salda. Saudar é pagar. Estou devendo e vou saldar. Saldar com L. Não, não vai saldar. Vai o com acento agudo, né? Saudar. Eu saúdo a igreja. Para não errar, a paz do Senhor à igreja. Pronto. Já fica fácil. Pronto. Passou nesse primeiro momento, né? Vai ler o texto. Lê o texto, não corra o risco do nervosismo, né? Você vê que a gente teve o irmão cooperador Messias pregando, né, na quinta-feira, foi uma bênção. Mas você vê que a gente fica nervoso, ele estava meia hora já falando, e a igreja de pé, os irmãos tudo cansado, virando para o lado, virando para o outro. Aí eu falei, não, pastor, eu vou ter que falar com ele, peraí. Aí fui lá, dei um toque nele, ele falou com a igreja e tal, aquela brincadeira, tem que ser descontraído, né, irmão? A gente entende a dificuldade dele aqui, não estamos nem expondo o irmão Messias aqui, não tem nada a ver, a gente tem liberdade, irmão Messias é uma benção. Mas está aprendendo, né? Mas você vê, com pouco tempo, aceitou um desafio, foi ao púlpito para poder trazer uma palavra. Coisa linda, coisa maravilhosa. É isso aí mesmo. Ué, só erra quem tenta. Não é verdade? E aprende e cresce. E é bênção. Aí, feito essa saudação, lido o texto, liberando a igreja para sentar. Aí você vai entrar na introdução. Essa introdução, ela é muito importante porque ela é um meio caminho entre o texto e o desenvolvimento do assunto que você quer tratar. E aí você tem que ter alguma ideia que esteja ligada com o que você quer falar, com o que você leu, para você jogar naquele momento ali uma coisa do dia a dia,
alguma história que faz ali um link, né? Aí eu coloquei aqui no nosso sermão de exemplo, né? Pedir parece algo restrito a crianças que, por serem totalmente dependentes de seus pais, sempre recorrem a eles para conseguir as coisas. Olha, veja, Deus deseja nos atender. A oração persistente. Aí eu tive essa ideia. Porque criança sempre está pedindo. Você está vendo que é uma coisa que é comum para todas as pessoas? Viu que ficou um bate-papo tranquilo? Não estamos falando de nada esquisito, nada estranho, é do conhecimento comum de todo mundo. Ó, chamei todo mundo para conversa. Chamei as pessoas para o ambiente. Ficou bacana, ficou legal, ficou fácil, tá? Aí, no entanto, enquanto seres humanos limitados e cheios de necessidades, aí comecei a envolver as pessoas naquele mesmo assunto das crianças. Quer ver? Todos nós, muitas vezes, nos vemos diante de situações onde precisamos recorrer a um parente, um amigo, um colega, um profissional, um líder ou qualquer pessoa que entendamos ter a capacidade para nos socorrer naquela situação específica. Aí você já começa a colocar a pessoa para pensar, né? Às vezes você precisa recorrer a um advogado, você precisa recorrer ao chefe, precisa recorrer ao pastor, precisa recorrer a um líder, a uma situação, a uma pessoa que possa te ajudar naquilo ali, porque você está incapaz. É como se fosse uma criança que não pode resolver tal coisa, vai para a mãe, vai para o pai, né? Vai para o tio, vai para a tia, para alguém de confiança para lhe ajudar. Aí agora eu vou falar qual que é a motivação do assunto que eu quero tratar. Hoje quero falar com vocês que, enquanto filhos de Deus, devemos saber como recorrer a Ele e o resultado que podemos alcançar. Já despertou as pessoas. Por quê? Pedir, necessidade, esse tipo de coisa é comum a todas as pessoas. Todo mundo acaba, num dado momento da vida, passando por isso. Então, se a palavra de Deus trata sobre isso e você vai falar sobre isso, eu quero ouvir. Eu quero saber. Eu quero ver como que vai ser esse negócio. Tá entendendo? Você envolveu as pessoas. Você trouxe as pessoas para você e agora você vai desenrolar o assunto ali. Amém? E agora, quando a gente termina essa introdução, que ela deve sempre ser breve. A introdução, você não tem que ficar falando e falando e falando e contando história e o tempo passando. Não. A introdução, ela é rápida. Ela é o suficiente para despertar o interesse nas pessoas para o que você vai falar. Então você promove uma conexão. Agora, quando você terminou, você fez essa conexão, sucesso, beleza, maravilha, agora você está com a responsabilidade, que é manter essa conexão. Quanto menos pessoas abrindo a boca com sono durante a sua fala, melhor. Quanto menos pessoas querendo ir no banheiro, tomar água, conversar a respeito de um assunto ou de outro, melhor. Você entendeu? Às vezes, quando a gente está pregando, você vê alguma reação de um adolescente, às vezes o João, às vezes a Emily, sabe? Assim, pessoas que você acha que não está preocupada, não está acompanhando, e eles sorriem, ou faz um olhar assim, tipo, eita, isso acontece muito, isso é bom, porque você está envolvendo todo mundo, as pessoas estão ligadas, estão atentas. Isso é bacana, isso é maravilhoso. Crentes de muitos anos de igreja, que conhecem muita coisa, fica assim, ó. Amém, glória a Jesus.
É isso, irmão. Você fez a conexão e agora você vai entrar no desenvolvimento e você tem a responsabilidade para manter essa conexão do início ao fim. É uma responsabilidade grande. Não é fácil. Mas aí eu coloquei bonitinho para qual que é o intuito dessa forma de escrever. Facilita para você mesmo. Porque você bate o olho no seu papel e você sai falando. Você sai falando. Primeiro tópico. Pedir significa que precisamos de algo. E aí faz um resuminho a respeito desse tópico, né? Precisar de um socorro, uma ajuda, uma cura, um consolo é passível a qualquer um de nós. Todos nós estamos passíveis de estar numa situação dessas. E quando isso acontece, a quem recorremos? Ao nosso Deus, é claro. Podemos citar alguns exemplos na Bíblia, ou seja, nós sempre utilizamos a Bíblia para poder tratar os nossos assuntos. O que nós queremos falar, nós estamos no púlpito, é Bíblia que a gente usa. Não são os nossos testemunhos, não é o que a gente acha, não é a história que fulano contou, o testemunho que a gente viu na internet, uma palestra. Não. Às vezes precisa citar alguma coisa fora da Bíblia. E não tem problema, mas isso não é para ser o mais importante. Tempo de pregação é Bíblia. É Bíblia que conta. E é isso que importa. Então, olha só. As subdivisões, né? Fizemos a primeira divisão. Pedir significa que precisamos de algo. E aí tem duas subdivisões. A primeira subdivisão. Devemos pedir confiando. Aí você precisa pensar. Quem confiou? Em que momento alguém teve confiança? Como é que foi? Alguma história, né? E você está trabalhando isso. É por isso que eu não posso, por exemplo, 5 horas da tarde, ligar para você e falar assim, ô, irmã Daiane, prepara aí uma pregação para hoje. Não dá, irmão. O culto é 7h30. Isso tem que ser antecipado. Às vezes vai acontecer, por exemplo, o pastor às vezes ele me manda uma mensagem na terça-feira de manhã e fala, irmão Edmilson, me ajuda aí que eu estou enrolado hoje. Vê se tem uma palavra no óleo aí, se tiver uma palavra no óleo aí, né, para trazer um ensino para nós hoje, porque hoje eu estou muito ocupado, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, talvez se eu chegar, eu vou chegar em cima da hora, né? Não vou ter um tempo hábil para preparar nada. Tá? Então, me ajuda aí nesse negócio. Ou seja, você que é pregador, sempre tem que ter alguma coisa preparada. Porque você não sabe quando você vai ter oportunidade. Agora, digamos, como nós já comentamos, tá? Só relembrando aqui, nós estamos lá na primeira divisão ainda, devemos pedir confiando. Olha, irmã Kátia, eu queria dar uma oportunidade para a irmã, para uma saudação. E a irmã gosta de cantar, mas hoje não. Eu gostaria que a irmã desse uma saudação hoje aqui, né? Aí a irmã Kátia, ela tá com o sermão preparado. Tá no óleo, aquele negócio já tá prontinho. 3 folhas. 3 folhas. E justamente nesse dia tá lá na agendinha dela, guardadinho, né? Porque ela estava olhando e ficou lá. Aí o pastor deu para ela uma oportunidade para saudação, e saudação são 5 minutos. Será que vale a pena ela pegar aquela palavra que estava no óleo para falar em 5 minutos? Não. Não faça isso. Não faça isso, porque você não vai conseguir transmitir a mensagem, você não vai passar uma boa impressão e vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Saudação, leia um versículo. Tem tantos versículos maravilhosos na palavra de Deus.
né? Leia um versículo, um salmo, faça algum comentário básico ali, né, que tenha fundamento, tal, e Deus abençoe, maravilha, ótimo. Você fez a sua parte, tá bom? Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Voltando lá. Primeira referência, Deus devemos pedir confiando. Aí olha lá, em Mateus 15, de 21 a 28, uma mulher recorre a Jesus pedindo libertação para sua filha, mas Jesus não a atende, ao que ela insiste, até que Jesus responde: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como desejas. Olha, versículos 21 a 28. Eu preciso ler todos esses versículos? Não. Não precisa, irmão. Você já falou a referência. Depois, se os irmãos quiserem, eles leem em casa, sei lá, tá tudo tranquilo. Mas você dá uma resumida. Você viu que eu dei uma resumida? Você leu, você tem a responsabilidade de ler o texto, fazer um resuminho rápido e colocar o que importa. Olha lá. Ó mulher, grande é a tua fé, Jesus falou. Grande é a tua fé. Seja feito para contigo como desejas. Glória a Deus e aleluia. Pronto, irmão, é isso que importa, é isso que é o necessário, o suficiente para resolver o nosso problema. Porque quando você fica lendo, e lendo, e lendo, e lendo, os irmãos começam a abrir a boca, os irmãos começam a querer ir no banheiro, os irmãos começam a se cansar, e aí sabe o que aconteceu? Você perdeu a conexão. Acabou. Perdeu. E isso é muito ruim. E quando você perde o auditório, ó, não recupera mais, tá? Quem vai embora da sua fala, não volta. Não volta. Agora só numa outra oportunidade. É assim que acontece. Eliseu levantou a mão, queria falar? Sim, rapidinho. Só posso dar uma dica que eu aprendi? Sim. Rapidinho. Para o nosso irmão aí, todos nós estamos aprendendo, né? Eu carrego na Bíblia 29 versículos apropriados para saudação. Isso. Certo? Já fica na minha Bíblia. Então, o dia que eu esquecer, tudo bem, a gente dá um jeito, mas eu procuro carregar na Bíblia. É bom. Para aproveitar, ser mais breve. Boa dica. Muito bom, maravilha, é isso mesmo. Você tem que ter sempre alguma coisa na manga, né? A expressão é essa, né? Ter alguma coisa na manga que é para você, quando tiver aquele momento, você não ficar e agora? E agora? Salmo 23. Salmo 23, coitado do Salmo 23. A página chega a estar rasgando. Nem aguenta mais, né? Ou senão, uma outra palavra que você goste muito, mas toda vez que você tem a oportunidade, é só aquela palavra. Eita Deus. Difícil, né? Mas é isso aí. Ó, e a subdivisão 2, né? Pois aquele que pede, recebe. Eu falei, meu Deus, e agora? Uma pessoa que pediu, recebeu, como é que eu vou fazer? Aí lembrei, uma passagem que eu usei ontem mesmo, né? Do leproso, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3, né? Vemos um leproso se aproximar de Jesus e pedir: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Então Jesus respondeu: quero ser limpo. Ó, pediu e recebeu. Que maravilha! E isso, irmão, cada tópico desse que você conclui, você pode relembrar a igreja o assunto que você está falando. Deus deseja nos ajudar, nos atender. Você pode reforçar isso. Por quê? Porque é o que você está tratando e é o que precisa ficar marcado no coração dos irmãos. Por exemplo, foi o culto ontem. Eles precisam ficar 1, 2, 3 dias, sei lá quantos dias, mastigando isso,
Isso dando forças para eles enfrentarem o dia a dia. É uma maravilha, é uma coisa linda, né? Então veja, já resolvemos aí a primeira divisão, e vamos agora para a segunda divisão. Buscar significa que o que buscamos está perdido, né? A busca significa algo que está perdido. Até o comentarista aí da nossa apostila, ele coloca aí uma referência de 1 Samuel, que é quando as jumentas de Saul, né, elas fogem, elas se perdem, né? Na verdade, de Quis, que é o pai de Saul, as jumentas fogem e o pai dele pede para ele ir procurar aquelas jumentas. E aí ele sai para procurar e ali já tinha um trabalhar de Deus, né, que ele fosse procurar aquelas jumentas e como não achava, então ali o rapaz, o moço que andava com ele, falou para ele, olha, senhor, tem aqui um vidente, né, que é o profeta, e ali já tinha um negócio de Deus já para que Samuel fosse ungido rei sobre Israel. Então, por isso que ele usou essa referência, tá? Mas aí eu já fui direto para as subdivisões, tá? A primeira subdivisão, o perdido será restituído. E me veio à memória essa passagem de 2 Reis, capítulo 6, onde as pessoas ali, os profetas, né, os filhos dos profetas ali, né, que Eliseu tinha, né, uma escola de profetas, e eles queriam levantar um espaço ali para eles poder se reunir e foram cortar madeira. E nisso um dos machados soltou e caiu ali no rio e afundou. E aí o rapaz veio falar com o profeta Eliseu, ô Senhor, o machado caiu lá na água e era emprestado. Então veja o problema, a dor de cabeça, a preocupação, e Eliseu foi lá e conseguiu fazer o machado flutuar, um negócio fenomenal, né, irmãos? Eliseu não é brincadeira, né? Ele fez o machado flutuar e resolveu ali o problema que estava acontecendo, tá bom? E tem a subdivisão 2, né? Aquele que busca, acha. Aí fui pesquisar outra referência, Mateus 21, 22. Foi Jesus que afirmou, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Então, cada item desse, você pode fazer um breve comentário a respeito de atitudes que a pessoa pode tomar, né, de condutas que a pessoa pode ter, de consequências daquela atitude e coisas assim, que você tiver um sentimento que caiba e que seja breve, para não tomar muito tempo, tá bom? Para a gente já dar andamento aqui, olha só, terceira divisão. Bater significa que o que precisamos está trancado, né? A ideia de bater sugere que algo está fechado. Em Provérbios 8:17 lemos, eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Então veja, já foi feito um comentário, foi colocado até uma referência, né, de Provérbios que está muito bem ao sabor do assunto dessa divisão, e aí entramos nas subdivisões, né? 2 subdivisões também. Devemos persistir na oração. E aí, olha só a referência, que maravilha. Em Lucas 18, Jesus diz que devemos orar sempre, sem nunca desfalecer. O que trata lá nessa passagem de Lucas 18? Aí você lê e você quiser fazer um comentário breve, você faz, né? Daquela viúva que ela tinha uma causa na justiça, mas que o juiz ele não estava nem aí para ela, mas ela ficava importunando ele, importunando, e até que ele falou, mas não é possível, eu vou ter que atender essa mulher. E ele socorreu, atendeu a ela, que era para se ver livre, né? Foi Jesus contando essa parábola, né? E Lucas ele começa falando, para dizer que nós devemos ser persistentes na oração, viu?
persistente. Então, é um assunto que nós estamos tratando sobre não desfalecer, né? E a segunda subdivisão, né? Mesmo que pareça impossível. E aí eu recorri ao Gênesis, a história lá de Isaac, quando ele ora pela sua esposa, porque ela era estéril. Então ele orou insistentemente. Ele não desistiu. Então ele deve ter orado por algum tempo, né? Que é uma situação difícil, sei lá quanto tempo ele deve ter orado, mas foi insistente e tá aí o versículo, né? Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. A respeito desses impossíveis, nós sabemos que tem outros versículos, né? Como é no caso de Sara, que o anjo falou para ela, haveria algo impossível para Deus? Ou como o caso lá de Números, onde Moisés ele foi questionar Deus, aonde vamos arrumar tanta carne para alimentar essa multidão de 600 mil homens? E aí Deus fala para Moisés, estaria porventura a mão do Senhor encurtada? Né? E tem muitas, né? Lucas 1,37, quando o anjo vai falar com Maria a respeito que ela ia gerar, né? Um filho, e aí ela fica meio assim, e aí o anjo fala para ela, haveria algo impossível para Deus? Então veja que é conhecimento da Bíblia, a gente precisa se familiarizar com o texto para essas referências saltarem a nossa mente quando nós estamos diante de um texto assim para desenvolver. Tá? Isso é muito importante. Para finalizar o texto, como você, durante essas divisões, você consegue ir fazendo aplicação, que é trazer essas coisas para o nosso dia, o nosso momento, a nossa situação, tá? Às vezes a aplicação, ela fica à parte, tá? Uma hora nós vamos fazer dessa forma para a gente aprender. Mas durante as divisões aqui, a gente consegue ir aplicando também o texto. E como terminamos? Tem que ter uma conclusão, né? E a conclusão, ela nunca deve ser assim, você vai para o inferno, você vai morrer, você vai ficar doente, você vai perder. Não. A conclusão, ela sempre termina coisa boa. Sempre bem. As pessoas têm que terminar alegre, não é para terminar triste. É para terminar alegre, satisfeito, tá? O Senhor está sempre pronto a nos socorrer. Basta tão somente pedirmos segundo a sua vontade e na autoridade do seu nome. Às vezes achamos que está demorando a resposta, pois vivemos numa época onde tudo é cronometrado, tudo é para ontem, né? Mas lembremos que nós somos os filhos e ele é o pai. Lembra que a gente está pedindo, igual as crianças, né? Você vê que o assunto, ele fica voltando. Você não deixa as pessoas esquecerem do que você está tratando. Somos os filhos, ele é o pai. Logo, o filho não sabe o que pede, mas o pai sabe quando dar. Ele sabe até como, o que dar, né? É uma maravilha. E aí terminamos, que o Senhor nos ajude, né? E terminamos assim, de uma forma se colocando, irmão. A gente sempre tem que pregar se colocando junto. A gente não prega assim, ó. Esse tipo de pregação assim não é legal. Eu sou parte daquilo que eu estou falando. Eu sou falho, eu sou fraco, eu preciso, eu me entristeço, eu me alegro, sabe? Sou parte daquilo que eu estou falando ali. Então não posso ficar pregando assim, porque vocês... Porque é assim que faz, né? Tem muita pregação que é assim, porque vocês... Não, nós precisamos. Nós somos falhos. Nós carecemos.
nós fomos libertados, nós fomos alcançados. É sempre assim, irmão, tem que se envolver. Não estamos excluídos daquela situação. Nós somos parte também. Somos carentes da misericórdia de Deus, né? E é dessa maneira aí. Deu para entender? Alguém quer fazer algum comentário? Ficou alguma dúvida? Né? A irmã Luzia tá aí, firme e forte. Ô, glória! Alguém queria fazer alguma pergunta? Ficou tudo bem? Bom, pelo silêncio, tá tudo maravilha. Parece que ficou tudo bem entendido, mas se você fizer a gente fazer a prática, vai dar uns nozinhos ainda na cabeça, né? Dá, não tem jeito. Não dá, não tem jeito. Isso aí é assim mesmo. Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui comentar o segundo exemplo, porque cada exemplo ele muda alguma coisinha, traz alguma coisa diferente, né? E parece assim que perdeu tudo aquilo que você já aprendeu, parece que perde. Mas a gente vai ver que é uma fórmula. É uma fórmula. Então, você vai pegar os requisitos. Com esses requisitos, você vai desenvolver qualquer texto. Você vai ficar doente. Esse doente, por favor, tá entre aspas, tá? Toda hora que você fizer isso aqui, ó, você vai abrir a palavra, vai dar uma olhadinha, você vai achar esse texto aqui. Você começa a ler o texto, você já começa a pregar. É uma maravilha. É tão gostoso. Você começa a ler o texto, já começa a vir ideias na sua mente. Você já quer parar, você já quer escrever, você já quer começar anotando passagens. Ó, essa fitinha aqui, né, que é a fitinha que marca aqui, ela fica boba. Uma hora ela tá num lado, outra hora ela tá no outro. Os marca-texto, então, você fica, ai meu Deus do céu, Jesus, o que era aqui que eu tava vendo aqui? Porque é assim. Quando você pega o fio da meada, pegou o fio da meada? Acabou. Agora é tudo contigo. E vai ser uma briga de gente querendo pregar. Ai, glória a Deus. Aí eu e o pastor vamos dar uma descansada. É bênção. Bom, então vamos lá, ó. Segundo exemplo de sermão, página 42. Selecionamos o trecho de Mateus 5:13, onde o Senhor Jesus apresenta uma metáfora. Isso aqui é importante, gente. É um recurso linguístico, tá bom? Antes da gente entrar aqui, eu não tinha visto, o irmão Francisco levantou a mão, quer falar? Oi, irmão, eu estava observando os irmãos pregando e eu estava pensando aqui comigo, né? Que nem uma vez o senhor falou assim, que a gente pode falar em 2 livros, vamos supor, né? E eu observei que os irmãos foram em vários livros. A gente pode pregar, que nem o senhor falou uma vez, as percas, né? Eu guardei, né? Entre a ovelha perdida, né? E o filho pródigo também pode pôr, ou a Dracena. A gente pode, assim, 2 livros só, em vez de ficar procurando vários trechos da Bíblia sobre aquela pregação? Então, essa questão de vários textos, o que acontece? É o que a gente está aprendendo. Você faz a leitura de um texto, que é um texto curto, que é para poder dar base para o que você vai falar. Mas para você construir o assunto que você vai comentar com a igreja, você vai usar várias referências. Você pode usar vários textos. Agora, o que você não pode é ficar lendo várias histórias. Você vai apenas citar, né, um versículo ou 2 versículos no máximo ali, né, em cada referência, em cada ponto. Agora, não dá para você ficar lendo toda a história dos 10 leprosos. Não dá para você ficar lendo toda a história da mulher do fluxo de sangue. Não dá para você ficar lendo toda a história da mulher que tinha uma filha endemoniada. Irmão, não vai ter tempo. É o culto inteiro só para você e não dá tempo. Entendeu? Então você vai só dar uma pincelada. As pessoas já conhecem as histórias, irmão. Todo mundo conhece.
Então, quando você começa a falar, a pessoa já sabe, mulher de fluxo de sangue. Você começa a falar, é o leproso que voltou para agradecer. Você começa a falar, é o Naamã que deu 7 mergulhos no Jordão. Todo mundo já sabe. Aí você vai querer chover no molhado? Não, não precisa. Não precisa chover no molhado. É só o que importa para o que você está falando. Então pode usar 1, 2, 10, 15, 20 textos, mas sintetizado. Suficiente só para poder te ajudar no tema que você está tratando, no assunto que você está tratando. Por quê? Porque tem um assunto-chave. E aquele assunto-chave, ele se encontra enredado em toda a Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse, você pode achar assunto. Não tem problema. Até aí está tudo bem. Desde que esteja enquadrado naquilo que você quer falar. E está tudo certo. É maravilha. Ok? Então, olha só. A metáfora, né? A metáfora é um recurso linguístico que faz uma comparação, né? Fala de algo como se fosse outra coisa, tá? Então, olha só, comparando o crente com o sal. Então, veja, a metáfora, ela faz uma comparação, né? Porque Jesus, ele fala que o crente é o sal da terra. Ele falou para os discípulos, vós sois o sal da terra. Por acaso os discípulos eram sal? Tudo bem que eles eram pescadores, a maioria deles, e vivia no mar, mas nem o mar que eles pescavam era salgado, que não era mar, era um lago, e lago é água doce. Então veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma metáfora. Vós sois o sal da terra, tá? Então aí tem que buscar o sentido dessa palavra aí. Olha só, no estudo do texto que selecionamos, verificamos que a metáfora sal da terra nos lembra, olha só que importante, que o sal representa para ele e para as pessoas que dele se utilizam. Daí tiramos 2 ideias principais para desenvolvermos o nosso sermão. A primeira aponta para o cuidado com a nossa integridade. Uma qualidade do sal. O sal ele mantinha íntegro, porque o sal ele substituía a geladeira. Não tinha geladeira na época. Colocava sal, que nem no Nordeste fazia lá, sal na carne para preservar. O sal preservava, ele mantinha íntegro. Então, olha lá, integridade. A segunda está relacionada com a nossa utilidade e, consequentemente, com a nossa ocupação, a utilidade do sal. Quão útil era o sal para temperar, né? Para dar sabor. Veja que maravilha. Ao descobrir essas 2 grandes verdades, descobrimos também as 2 principais linhas de raciocínio para desenvolvermos nosso sermão. Nossa integridade, nossa ocupação. Então, olha lá. Na primeira divisão principal, nossa integridade, notamos que essa expressão trata do nosso ser, da nossa pureza, da nossa santidade, da nossa fé, do nosso caráter. Cada uma dessas subdivisões que ele cita, você encontra várias referências na Bíblia de pessoas com essas características. Pronto. Você monta o sermão com uma facilidade. Isso é uma palavra para pegar na terça-feira. Se você conseguir aprontar, me fala que eu vou falar com o pastor e você vai pregar amanhã. Cadê? Nem sei onde eu estou mais aqui, meu Deus do céu. Transitando pela Bíblia, o pregador irá encontrar exaustivamente muito material para discursar sobre essas 4 subdivisões do sermão. Quanto ao nosso ser, o pregador pode trabalhar a expressão vós sois o sal da terra, comparando com 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, onde, referindo ao que representamos para Deus e para os homens, Paulo diz que para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Também pode ir ao Antigo Testamento, no livro de Jó, e usá-lo como exemplo de homem íntegro, né?
que Jó era reto e se desviava do mal. Quanto à nossa santidade, o pregador pode ler e comentar a passagem de Mateus 5,48, onde o Senhor Jesus nos instrui a ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Bem como Efésios 4,24, onde Paulo nos recomenda revestir de novo do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Só para fecharmos aqui, quanto à nossa fé, o pregador pode selecionar para ler várias passagens bíblicas, como, por exemplo, Hebreus 11, onde a Bíblia fornece o maior conceito de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Ainda acerca do caráter, o mensageiro pode contrastar os aspectos negativos de várias pessoas com os aspectos positivos de outras. Para tanto, ele pode ler a passagem do Salmo 1, versículo 1, onde diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, veja, quando a gente lê essa sugestão de montagem de um sermão, aí a gente lembra do que a gente fez agora há pouco com Mateus capítulo 7, versículo 7. A gente já começa a ter ideias. A gente já começa a lembrar de personagens bíblicos. A gente já começa a lembrar referências. E às vezes, o que vai acontecer? A gente vai lembrar de personagens. A gente vai lembrar de histórias, mas a gente não vai saber onde está escrito. Aí o que a gente faz? Liga para o pastor. Manda mensagem para o pastor. Pastor, onde está escrito aí? Me ajuda. Mas é mais fácil ainda. Escreve no Google. Olha lá a Kátia já dando a pista. Escreve no Google. Não quer escrever? Clica no microfone e pergunta para o Google. Dá um Google, né? Ok, Google. Onde está escrito que o apóstolo Paulo teve a mão picada por uma serpente? Aí vai vir lá, a inteligência artificial já te dá até um sermão montado já, né? Então, funciona dessa maneira. Você encontra com facilidade as referências. Se você não lembrar, se você não tiver facilidade de achar na Bíblia, pesquisa no Google e você encontra e você monta o seu sermão todinho. Então, com esse esqueleto que ele nos dá aqui, a gente já consegue ter um sermão, né? Se eu der essa lição de casa para vocês aqui, cada um preparar um sermão em cima desse texto aqui. É o mesmo texto, mas ia sair assim, totalmente diferente um do outro. É lógico, né? Se vocês não combinar e ficar se conversando aí pelo WhatsApp aí, né? E um ajudando o outro. Aí me ajuda aí, né, irmão? Vai começar a dar essas mancadas, ficar colando aí. Fica esperto, né, irmão? Vamos ser nada de plágio, né? Vamos ser exclusivos. Maravilha! Então, olha, a aula eu creio que tenha sido produtiva, para a gente poder limpar essas coisas que estavam aí emperrando, sabe? Dando essa dificuldade. E a aula nossa é para ser uma aula animada, uma aula onde a gente vê retorno. Isso é importante, tá? E é para terminar esse curso e vocês terem aprendido. Não é para ficar com dúvida. Por isso eu sempre abro espaço para questionar mesmo, para perguntar, para que nós possamos crescer juntos e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Alguém quer comentar, quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Bom, com o silêncio, nós entendemos que já está tudo ok. A Daiane levantou a mão. Misericórdia, eu não tinha visto. Fala, Daiane. Ô, irmão. Só uma ressalva, irmão.
pregação de ontem, Ah, eu sempre li aquele versículo como forma de gratidão pelas coisas que eu tenho. Por exemplo, meu irmão pregou ontem. O emprego. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí, quando o irmão pregou, eu falei, nossa, meu Deus, ele vai muito mais além do que uma simples gratidão pelas coisas simples, né? Corriteiro, não que nós sejamos gratos, mas ele tem uma história por trás do versículo, né? isso. E às vezes a gente fica só naquele versículo superficial ali, agradecendo assim, não que seja errado ler Uhum, e agradecer, mas ele não é a história que condiz com o versículo, né? Mas assim, perfeitamente. É foi uma porque, pregação assim, muito boa que fez, tipo, nossa, sempre tem uma história por trás do versículo, né? Não é exatamente. somente um versículo superficial. É isso, esse que é o grande detalhe de quando a gente lê um texto, a gente entender o contexto cultural, o que estava acontecendo, por que chegou naquela ideia, por que escreveu aquilo ali, do quê? De onde saiu aquilo? É óbvio, irmãos, que a gente quer colocar tudo como se fosse pra gente. Só que antes de colocar pra gente, a gente precisa saber o seguinte: aquele texto teve um destinatário original. O que estava acontecendo? Por que esse destinatário ele teve que receber essa informação? Aí é onde a gente vai chegar nessa conclusão que a irmã Daiane acabou aí tendo informações de coisas que realmente acrescentou. Isso, irmãos, é impagável. É maravilhoso, muito grandioso. Pode falar, irmã Angélica. Paz do Senhor a todos. Já tem um tempo, né, que eu estou participando das aulas, só para ficar gravada a minha participação. Para o irmão também verificar que eu tenho participado, que tem sido bênção para mim. Amém. Hoje teve um momento que o irmão estava explicando sobre o sermão no meio da pregação, você citar um personagem, uma passagem, porque os irmãos já conhecem e você não precisa ficar relembrando para você aproveitar bem o tempo. E eu achei muito, muito importante esse momento, porque quando eu era nova convertida, muitas vezes eu ouvia de sermões maravilhosos e aí às vezes o pregador fazia aquela referência a uma certa história, uma certa passagem e eu não conhecia. Como eu não ouvia aquilo na igreja, a primeira coisa que eu fazia quando chegava na minha casa era pegar a Bíblia para encontrar aquela Pronto. referência. É isso aí. Então, isso é muito gratificante. E aí você sabe que, como o irmão falou, você conquistou a pessoa que está te ouvindo, Isso. ela achou tão interessante que ela chegou em casa e o sermão continua em casa. Perfeito. É isso aí. Sabe que certa vez um irmão me abordou na igreja e ele falou assim: irmão, eu fico ouvindo as pregações e vocês falam uns nomes lá que eu não conheço. Eu não sei quem são essas pessoas. Você sabe o que ele está me falando? Eu não leio a Bíblia. Ao contrário do que a irmã Angélica falou, esse irmão está falando assim para mim: eu não pego na Bíblia, eu não sei de nada que acontece na Bíblia. Irmão, o cristão que não lê a Bíblia, olha, irmão, sinceramente, está perdendo um tempo. Está perdendo um tempo enorme, enorme. Né? Porque se a Bíblia é o nosso livro de regra e fé, a gente precisa saber o que está escrito lá. Falou de Esdras, eu vou lá saber quem é Esdras, irmão. Me ajuda. Eu sei lá quem é Esdras, o que aconteceu, o que não aconteceu. Não é assim. Eu vou pesquisar, eu vou ler, porque por mais que o pregador ele queira satisfazer as pessoas, explicando qual que é a Maria, qual que é o José, qual que é o Davi, qual que é fulano, ciclano, não tem tempo, irmão. Não tem tempo, a Bíblia é enorme, com histórias enormes. Como que você vai explicar tudo? Não vai, não vai. Então, você vai falar o que precisa falar. E as pessoas depois vão buscar mais, vão pesquisar.
Ué, não está com vontade? Não está com desejo? Vai para dentro. Aí agora é a Daiane, né? E depois o irmão Francisco. E aí, falando em Bíblia, a gente estava começando a ensinar as crianças a marcar versículos na Bíblia também, né? E aí as meninas que estão mais velhas, a Maria, a Emily, o Danilo, tem a sua Bíblia, tem o seu marcador de páginas, né? E aí eu citei um versículo na escolinha dominical, eu falei para quem poderia achar primeiro esse versículo, não dei nenhuma dica, nem nada, e eles acharam super rápido. Eu Que falei, bênção. nossa, estão lendo a Bíblia. E agora no culto eles estão com a Bíblia deles, com marcador de páginas, Que maravilha. né, de texto, porque eu falei, o irmão cita um versículo, vocês marcam e estudam em casa também. Que maravilha, é isso. É isso aí, o caminho é esse aí. Fala, irmão Francisco. Eu estava falando com a minha esposa aqui, né? A palavra da noite foi maravilhosa, mas é que nem o senhor falou, né? Na escola dominical também, eu, assim, quando eu vou lá, é como se fosse uma pregação para mim também, porque o senhor tira várias dúvidas, né? Que nem eu citei com o senhor da Trindade, que eu tinha muita curiosidade para me saber, né? E eu prestei bastante atenção, como diz, eu fiquei mastigando até hoje com aquilo na cabeça. Por quê? Porque a gente prestou atenção, então a palavra, o senhor segurou a mente da pessoa. É isso e é que aí. a gente já falou, tem que ter um assunto para segurar o irmão, né? Porque se entra num assunto e sai no outro, então eu gostei. Maravilha. É isso aí. Fala, Messias. Baseado no que a irmã Angélica falou, eu me vejo da mesma forma, né? Para mim também, para mim, hoje a Bíblia assim, ela já não é mais novidade, mas assim, eu vinha ler a Bíblia depois que eu me batizei, né? Assim, com toda a minha idade, outra congregação que eu frequentava, eu não tinha esse hábito. Tentei algumas vezes ler, mas nunca consegui. E nesse período curto que eu estou na igreja, eu e a Ana, nós já conseguimos ler o Novo Testamento todo, nós estamos lendo o Velho. Bom. Porém, às vezes nós estamos no culto, aí tem uma passagem lá que às vezes você, né, com todo respeito, ou o pastor Carlos, a igreja já conhece, eu falo, mas eu não conheço. Aí deixa eu também deixar aqui anotado, porque senão eu vou atropelar, porque assim, eu não sei se o correto é o jeito que nós estamos fazendo. Então a gente está lendo livro por livro. E quando a gente tem alguma dúvida, igual eu acabei de mencionar, né? Essa passagem aqui todo mundo conhece. Eu falo, eu não conheço. Aí a gente não... vou para aquele livro e vou abandonar aqueles anteriores. Não. A gente continua lendo o que a gente está lendo e às vezes a gente dá uma passadinha para entender mais ou menos aquela passagem que foi mencionada. E assim, outra coisa também que... Eu tenho uma cadernetinha, mas aí eu comecei a usar o celular. Quando tem as pregações, igual você falou aqui atrás do Machado. Eu não lembro quem foi que pregou, mas eu lembro de já ter ouvido na igreja da pregação, Machado. E aí eu vou, dou um print na tela, depois eu vou selecionando, coloco data, o capítulo, o versículo, para depois eu estar olhando. E assim, isso daí, para nós aqui, tem ajudado bastante. E quando a gente tem dúvida, né, não preciso nem falar o que acontece, né? Amém, maravilha. Olha, gente, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Pela misericórdia de Deus, eu devo ter lido a Bíblia umas 4 vezes. Eu voltei para a igreja em 2020, se eu não me engano. E nesse tempo eu devo ter lido a Bíblia umas 4 vezes, em versões diferentes. É pouco, deveria ter sido mais. Mas, o que eu quero dizer? Tem histórias na Bíblia que eu não lembro que tinha lá. Um dia, quando eu me deparei com uma história no livro de Juízes, a respeito de uma concubina, um período lastimável de Israel, período terrível. As piores histórias da Bíblia estão no livro de Juízes. Irmão, eu fiquei tão abismado com aquela história.
tão abismado, tão assustado com aquilo. Eu falei, meu Deus, que coisa terrível. A que ponto chega o ser humano? E tá na Bíblia. Né? Então, assim, a gente vai ser surpreendido, sim, com história, a gente não sabe tudo, né? Como o Messias falou, que não conhece e tal, que não sabe. A maioria das pessoas não sabe. Pessoas que estão há muito tempo na igreja, às vezes sabe menos do que o Messias, porque o Messias lê. A Ana lê, né? Mas tem irmão que está na igreja há muito tempo e não pega a Bíblia, não lê, tá? Então, assim, é importante nós que estamos entrando nessa seara de pregadores e pregadoras da palavra, nós precisamos nos familiarizar cada dia mais com o texto bíblico. Isso é muito importante. Amém, queridos? Nós